Olá, pessoal do sétimo ano. A gente vai continuar o capítulo sobre a colonização da América Espanhola, que a gente começou há 2 semanas atrás. Na aula passada, a gente viu como foi a colonização, que Hernán Cortés conquistou as terras dos astecas, no México, e Francisco Pizarro conquistou as terras dos incas, na América do Sul. Tá? Aí a gente viu os núcleos de povoamento organizados pela coroa espanhola. Vimos também as estruturas criadas pelo governo espanhol para controlar as suas colônias aqui na América. E hoje a gente vai ver, dando continuidade, vai ver a sociedade, como os espanhóis exploraram a terra, entre outras coisas. Mas primeiro a gente vai começar vendo a nova administração colonial. Como Portugal não, Espanha fez para administrar suas terras na América. Tá? Ele criou dois tipos, os vices-reinados e as capitanias gerais. Tá? Vou explicar para vocês direitinho o que era esses vices-reinados e essas capitanias gerais. Mas antes a gente vai ver, mas lembra das duas estruturas que a coroa espanhola criou, que eram os adelantados e a casa de contratação, que a gente viu na aula passada. Então a coroa espanhola criou mais dois órgãos para administrar melhor e fortalecer a política econômica na América. Quais foram esses dois órgãos? Primeiro criou as audiências, tem no livro de vocês aí. Mas o que é essa audiência, professor? Era um órgão que realizava funções jurídicas, além de organizar aspectos como fiscalização das relações comerciais e o controle da cobrança do quinto, da extração do mineral, que se pagava à coroa espanhola. Então, essas audiências eram uma instituição para fiscalizar se as pessoas estavam pagando mesmo ou não o quinto, que é a quinta parte do ouro que ia para a colônia ou para a metrópole espanhola. Tá? Em 1524, com a finalidade de gerar o maior controle da coroa sobre as colônias, foi criado o Conselho das Índias. O que esse Conselho das Índias fazia? Esse conselho criava as leis econômicas, políticas e penais. Né? Era um conselho de criar leis, mas sempre tinha a finalidade, né? Gerar lucros para a coroa espanhola, para que a coroa espanhola tivesse um controle total sobre a metrópole, a colônia. Aí vem a administração dos reinos, ou administração colonial, os vices-reinados e as capitanias. Pessoal, foram criados 4 vices-reinados. Se vocês olharem, tem um mapazinho no livro de vocês aí, ó. O primeiro vice-reinado. Vice-reinado da Nova Espanha, onde pega todo o Canadá e boa parte dos Estados Unidos. Foi criado em 1535, no século XVI. Tá? Tinha o vice-reinado do Peru, que pega parte onde hoje é o Peru e até o Acre, que hoje pertence ao Brasil. Tá? Aí já no século XVIII foi criado a capitania de Nova Granada, tá? Que fica também na América do Sul, na parte onde hoje é a Colômbia. E foi criado o vice-reinado do Rio da Prata, que onde fala o Rio da Prata é o que fica próximo a Paraguai, Uruguai e Argentina. Tá? Então foi criado esses 4 vice-reinados. Vamos repetir: Nova Espanha, Peru, Nova Granada e o Rio da Prata. Mas junto também foram criadas as capitanias gerais, que também foram 4 capitanias. Qual? A de Cuba, Guatemala, Chile e Venezuela. Se vocês olharem no mapa, os locais onde são esses países hoje. Dá muito bem aí para vocês observarem. Tá? Então, foi a forma de colonizar. Professor, por que é vice-reinado? Porque vice é o segundo, onde é o primeiro? Lá na Espanha. Na Espanha era o reinado e na América eram os vice-reinados, com o auxílio das capitanias. Professor, mas por que foi que decidiu? Por que não criou só um vice-reinado? Porque se você pegar o tamanho do território
O tamanho do território espanhol na América vai desde a Argentina até boa parte dos Estados Unidos hoje. Como é que um reino só ia governar, só um vice-reino ia governar tudo isso? Por isso que eles decidiram fazer 4 vice-reinados. Tá? Aí vem, pessoal, a pirâmide da sociedade espanhola. A gente sabe que a pirâmide é sempre, quando vai falar de qualquer sociedade, tem que botar pirâmide. Primeiro, a pirâmide social da América Espanhola é dividida em 4 partes. Na parte de cima estavam os chapetones. Quem eram os chapetones? Eram espanhóis que viviam aqui na América e tinham cargos privilegiados, os melhores cargos eram para eles. Tá? Abaixo dos chapetones tinham os crioulos. Quem eram os crioulos? Eram filhos de espanhóis nascidos na América. Eram descendentes espanhóis, mas não eram espanhóis, eram só descendentes. Então, os crioulos eram os filhos dos espanhóis que nasciam na América. Aí tinha os mestiços, que eram os artesãos, pequenos comerciantes, assalariados, entre outros. Quem eram os mestiços? Já era a mistura de raça, índio com branco, índio com africano, assim sucessivamente. Tá? E na parte de baixo estavam os indígenas e os negros, né? Que eram explorados na mão de obra, coisa que a gente vai já ver. Tá? Então, como era a pirâmide social da América Espanhola? Vamos lá. Os chapetones, que eram espanhóis que viviam na América. Os crioulos, que eram filhos de espanhóis nascidos na América, quer dizer, gente de boa classe. Os mestiços, que era a mistura das etnias. E os indígenas e os escravizados. Professor, por que já que os índios eram escravizados, porque tem indígena e escravizados? Porque quando a gente fala escravizados, é a mesma coisa dos negros. Tá? Então, indígenas e negros, indígenas e escravizados, tudo vai dar no mesmo. Tá? Aí vem a relação econômica da América Espanhola. Pessoal, o principal objetivo dos espanhóis na América era o quê? Metais preciosos. Que eles encontrarem abundância tanto lá no México, na terra dos Incas, ou dos Aztecas, como encontraram nas terras dos Incas no Peru. Então, quem era, de início, quem era que era responsável por garimpar o ouro? Os indígenas. Eles eram obrigados a trabalhar. Principalmente, eles pegavam as mulheres. Como tem na gravura aqui, que isso aqui eu fiz slide, mas eu decidi não passar os slides para vocês. Estou explicando assim, olhando para a cara de vocês. Tá? Então, principalmente as mulheres. Então, esses indígenas, eles eram explorados. Né? Muitos até a morte. Tá? Justamente para fazer o quê? Para fazer esse trabalho de pegar ouro, buscar ouro nas minas. Tá? Isso durou muito tempo. Né? Então, a principal produção econômica da América Espanhola era o ouro. Ah, professor, não é igual ao Brasil. Não, o Brasil a gente já viu que começou pela pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, só depois vocês vão ver o ouro. Ah, porque de início eles não encontraram ouro no litoral brasileiro, apenas o pau-brasil. Então eles foram se virar com o que eles tinham. Tá? Os indígenas, pessoal, eles eram obrigados a fazer trabalhos forçados. Tinham. Qual eram os trabalhos forçados que eles tinham? Tá? No livro de vocês tem o repartimento, que é a mesma coisa da minta, né? Que consistia em um trabalho forçado obrigatório nas minas em caráter temporário, pois essas se esgotavam com o tempo. Através de sorteio, os indígenas eram convocados a ir em qualquer mina da América. O que é que acontece? Era um trabalho obrigatório que os indígenas tinham que fazer. Não, eu não vou, mas não tem isso. Você vai ter que ir. Era um trabalho obrigado. Tá? Ainda tinha o outro, qual? A encomienda. Era uma relação estabelecida entre os chefes das tribos indígenas e a coroa espanhola. Quer dizer, os líderes das tribos tinham acordos com a coroa espanhola. Para quê? Consistia em indicar trabalhadores indígenas para as minas. Essa relação exigia que os encomendeiros fossem catequizados no cristianismo da Igreja Católica. Em função disso, tinha
de pagar tributos através da força da produção dos trabalhos indígenas. O que é que acontece? Por que é encomenda? Porque quem era responsável de pegar esses índios nas aldeias eram pessoas que recebiam esse título da coroa espanhola. E eram obrigados a catequizar os indígenas na religião católica. Porque na religião católica, que a Espanha ainda era um país católico. E a reforma protestante, que a gente já estudou, estava lá explodindo na Europa. Então, o medo do catolicismo perder mais fiéis fez com que a coroa espanhola obrigasse as pessoas que eram responsáveis por pegar os indígenas, ensinar eles a religião católica. Professor, mas isso aconteceu só lá? Não, a gente vai estudar também, vendo aqui no Brasil, que no nosso país, os índios também foram catequizados pelos padres católicos. Tanto é que eu já expliquei na aula que os responsáveis, em outras aulas, que os responsáveis por trazer a escola para o Brasil foram os padres jesuítas que catequizavam os índios na religião católica. A mesma coisa acontecia na América Espanhola, porque ambos os países eram católicos. Os países eram católicos, tanto Portugal como Espanha. Tá? E para encerrar, que é a nossa última parte do livro, tem a endas. Professor, por que termina em endas? Repartimento porque é em espanhol, pessoal. Tá? É a língua deles lá. Que aí depois se tornou castelhana e saiu se dividindo por cada país. Tá? Vamos ver o que é essa hacienda. Era uma estrutura de produção econômica que consistia em grande propriedade privada de monocultura, exportadora de produtos típicos, e funcionava da seguinte forma. Tá? Mas vamos explicar logo essa parte. Ó. Pessoal, grandes propriedades privadas de monocultura, quer dizer, era como se fosse o sistema de plantation que a gente já viu. O que é latifúndio? É grande propriedade. Tá? Por exemplo, uma fazenda plantava apenas um gênero agrícola, monocultura, um tipo de cultura. Ah, professor, mas plantava só uma cultura? Não. Tá? Podia ser qualquer outra, mas geralmente as fazendas plantavam um gênero agrícola apenas. Por isso, como eu já falei, mono. Ó, como era que eles se organizavam? Organizavam-se em latifúndios que produziam apenas um item de bem de consumo. Como eu acabei de dizer, cada fazenda produzia um tipo de produto. Tá? Como a cana-de-açúcar. Então, uma fazenda produzia cana-de-açúcar, outra produzia tabaco, outra produzia anil e assim sucessivamente. Então, esse monocultura se baseava em apenas um tipo de cultura. Professor, para onde é que iam essa produção? Ficava na América? Não, era voltada para a Europa. Tá? Quem trabalhava nessas grandes propriedades? Os indígenas escravizados, que, como a gente viu lá na encomenda, eles eram obrigados a vir pelos seus líderes, ou então, a gente viu na repartimento, na minta, eles eram obrigados a trabalhar de graça. Tá? Então essa, pessoal, foi a colonização da América Espanhola. Espero que vocês tenham entendido, e eu vou deixar lá a atividadezinha para fixar melhor. E qualquer dúvida, me pergunte aqui pelo WhatsApp. Tá bom? Abraço.